fazer aqui um negócio. Poderia ter feito antes. Fala pessoal, tranquilo? Professora Amanda Moreira aqui mais uma vez com vocês. Hoje a gente vai falar sobre função quadrática. Bom, na função afim, que foi a nossa última aula, nós falamos que a função afim é uma função dita do primeiro grau, porque ali a gente só tinha um valor de x para adotar, que esse um valor me respondia a um valor em y. Aqui na função quadrática, ela também é conhecida como função do segundo grau. Por que a função de segundo grau, Amanda? Porque eu vou ter dois valores de x, dois valores no domínio da minha função, que vão me responder um valor em y. Tudo bem? E a gente consegue definir, a gente pode definir uma função quadrática da seguinte forma: é uma função que vai dos reais aos reais, meu domínio é nos reais, e a minha imagem é um conjunto dos números reais, de modo que ela venha ter esse formato, ax quadrado mais bx mais c. Isso lhe é familiar e vai de fato ser, porque uma função de segundo grau a gente associa a uma equação de segundo grau, ok? Só que aqui a gente vai trabalhar graficamente, tudo bem? O que seria o gráfico de uma função quadrática? É uma parábola, tudo bem? A concavidade da parábola vai estar ou voltada para cima ou voltada para baixo, dependendo do valor do A. O A é o meu camarada que está junto ao x ao quadrado, tudo bem? Aqui, se o meu A ele for positivo, a minha concavidade da parábola vai estar voltada para cima. Se o meu A for negativo, a minha parábola vai estar com a concavidade voltada para baixo. Amanda, e se o A for zero? Então, quando a gente define função quadrática, na definição a gente já tem que entender que o meu A ele é diferente de zero. Por quê? Se o A for igual a zero, esse cara vai sumir. E aí a minha função vai passar a ser uma função do primeiro grau. Tudo bem? Então o A ele tem que ser diferente de zero. Ele pode ser positivo ou negativo dentro do conjunto dos números reais, tá? Amanda, como é que eu não vou confundir essa história de concavidade voltada para cima ou para baixo? Então, pensa num bonequinho feliz e triste. Vamos pensar o seguinte: se eu fizer o olhinho aqui, ó, pá, ó que gracinha, o boneco tá feliz. Então, a concavidade da parábola ela é positiva. Se tá negativo, aqui ó, vou até apagar esse azinho aqui, ó, opa, tá triste. Então aqui eu tenho o meu A negativo, tudo bem? Pois bem, como eu havia falado no início, a gente vai associar a função quadrática à nossa equação de segundo grau, que a gente já conhece, já é habituado há um tempo. Como é que eu vou encontrar os valores das raízes da minha função? Lá na função do primeiro grau, raiz de uma função é o valor de x que vai ser adotado, que eu consiga encontrar. Dentro da função quadrática, como é que eu vou encontrar as raízes da minha função? Olha só. Só para constar, graficamente falando, os valores que a parábola toca ao eixo x são as raízes, né? Vamos pegar aqui, ó. Se eu tenho esses dois valores aqui, esses dois pontinhos, são os dois valores das raízes, tá bom? E vale a pena recordar que, como é que eu vou encontrar os valores da minha raiz? Vamos lembrar o que é raiz? Bom, Amanda, você falou, raiz é o valor que a parábola toca o eixo x. Sim, mas é o valor que a minha função é zerada. Falou em raízes, f de x igual a zero, tá? Então eu vou pegar essa equação do segundo grau e vou igualar a zero. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Duas formas, ou por Bhaskara ou por soma e produto. Vamos lembrar? A soma das raízes de uma equação de segundo grau, menos b sobre a. E o produto, c sobre a. Então você tem essas duas formas de resolver. Ou você resolve por Bhaskara ou você resolve por soma e produto. Mas se você tiver que estudar os sinais, você vai precisar pelo menos do delta. Se você for estudar a parábola em si, você vai precisar pelo menos do delta. Como assim, Amanda? Bom, se o meu delta for, o meu A for positivo, eu já sei que a concavidade da minha parábola está voltada para cima, mas eu tenho três condições para o meu delta. Ou o meu delta ele vai ser positivo,
ou o meu delta vai ser igual a zero, ou o meu delta vai ser negativo, tá? Se o meu A for positivo e o meu delta também, eu vou ter duas raízes reais distintas. O mesmo estudo de delta que a gente faz em equação de segundo grau, a gente faz aqui. Delta positivo, duas raízes reais e distintas. Aqui, eu tenho um x1 aqui e tenho um x2 aqui. Da mesma forma, se a concavidade estiver voltada para baixo, o meu delta positivo, eu vou ter um x1 e vou ter um x2. Tudo bem? Se o meu delta for igual a zero, eu continuo tendo duas raízes reais. Só que essas raízes são iguais. Então a minha parábola vai tocar o meu eixo x em apenas um ponto, seja a concavidade voltada para cima ou para baixo. Tudo bem? Agora, e se meu delta for negativo? Olha aqui. A minha função, ela está indo dos reais aos reais. O meu delta sendo negativo, a gente foge da parte dos números reais, do conjunto dos números reais, e começa a estudar o conjunto dos números complexos, o que não convém pra gente, porque a gente está dentro de reais, tá? Então aqui, graficamente falando, o meu delta negativo, eu vou ter um gráfico flutuante, ele não vai encostar o eixo x em ponto nenhum, tá legal? E uma outra coisa interessante, perceba que em todo o gráfico que eu pus aqui, a parábola toca o eixo y. Quem é esse cara? É o valor de C. O C, que é o termo independente, é o valor em que a parábola toca o eixo Y. Olha só, eu tenho aqui ele tocando o eixo Y, seja a concavidade voltada para cima ou para baixo. O meu delta, independente do valor, seja ele positivo, negativo ou igual a zero, ele vai tocar o eixo Y. Tudo bem? O fato de não ter raízes com o delta negativo não significa que não tenha termo independente, tá legal? A não ser que de fato a função inicial já seja com C igual a zero, tá? Mas aí já é de questão a questão. Tudo bem até aqui? Beleza? Vamos lá. Continuando aqui a ideia da parábola, o estudo da parábola, você vai ter ela com a concavidade voltada para cima se o seu A for positivo. E se a concavidade for voltada para baixo, o seu A vai ser negativo. Mas quando você for construir essa parábola, a gente já entendeu que as raízes vão vir acerca do delta, que você vai ter duas raízes, né, da equação de segundo grau, Bhaskara, soma e produto. Independente da forma com que você for calcular, as raízes da minha equação, da minha função quadrática, vão ser os valores que a parábola vai tocar o meu eixo x. Tá, quanto a isso, beleza. Mas quando você for construir, até onde você vai construir? Como assim, Amanda? Se a concavidade da sua parábola for voltada para baixo, qual vai ser o que a gente chama de ponto de máximo? E se a sua concavidade for voltada para cima, qual vai ser o que a gente chama de ponto de mínimo, né? Olha só, se o meu A for positivo, a gente sabe que a parábola está com a concavidade voltada para cima. Então, quando você for construir, você vai ter um ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo vai existir, como é um ponto, é uma coordenada, é um vértice, vai ter um valor de x e vai ter um valor de y, que a gente chama carinhosamente de x do vértice e y do vértice. Da mesma forma, isso vai acontecer quando a sua concavidade da parábola for voltada para baixo, quando o seu A for negativo, tá? O seu A sendo negativo, concavidade voltada para baixo, o seu ponto vai ser de máximo, tá legal? E aí, olha só, como é que você vai calcular? A sua função quadrática é do formato ax quadrado mais bx mais c, ok? E para calcular o x do vértice, você vai fazer menos b sobre 2a. Só toma cuidado porque esse menos vai interferir se o seu b for negativo ou não, tá? Se o seu b for menos 2, vai ficar menos 2. Vamos fazer um exemplo rapidinho? Aqui, se eu fizer f de x igual x quadrado menos 2x mais 1. O meu b vale menos 2, então aqui vai ficar menos
menos 2 sobre 2 vezes 1. Tudo bem? Menos com menos vai dar mais, 2 dividido por 2, o meu x do vértice é 1. Tranquilo? O y do vértice você vai calcular fazendo menos delta sobre 4a. O delta, para a gente lembrar, deltinha b ao quadrado menos 4ac. Ok até aqui? E aí, como é que você... Mesma coisa que eu falo, se o seu delta for negativo, toma cuidado, porque vai ter o sinal negativo da fórmula do y do vértice e vai ter o sinal negativo do delta. Suponhamos nós que o delta dê menos 9. Tô jogando valores, tá, gente? Então vai ficar menos 9, tá? Beleza. E quando é que eu vou usar o x do vértice e quando é que eu vou usar y do vértice? Porque as questões de função quadrática são questões contextualizadas. Em que casos eu vou saber se eu preciso calcular o x do vértice e em que casos eu sei que eu tenho que calcular o y do vértice? Olha só, botei duas frases clássicas aqui. A primeira é: qual é o valor de x para que a função seja máxima? Não somente máxima, né? Mínima também. Para qual valor de x a minha função atinge um valor máximo ou mínimo? Em qual tempo a bola atinge a sua altura máxima? Tudo bem? Ou então em quanto tempo o meu objeto atinge o solo? Ok? Vai ter uma associação para você ter um x ali para que a minha função seja máxima ou mínima. E quando é que eu vou usar o y no vértice? Quando ele pede lucro máximo, custo mínimo, área máxima. Tudo bem? Essas são mais ou menos as frases que são usadas dentro das questões. Tudo bem, pessoal? Até aqui foi. Ó, não se esquece, Amanda MRRA e Ango de Almeida. Não se esquece de se inscrever, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? E é isso, ativa o sininho, toda terça e quinta a gente vai ter vídeo, tá bom? Ó, um beijo, até a próxima.